Eu acredito que a gente tem que aprender a olhar para a palavra de Deus, né, como verdade absoluta, não como uma verdade relativa como alguns veem. Como eu disse, o jejum por si só isolado, você vai passar fome. Mas quando você o acrescenta na sua vida como uma disciplina espiritual, assim como a oração e a leitura da palavra, né, você tem aí um kit bomba atômica completo. Você mesmo nos falou, nos orientou, né, jejum sem oração é dieta, né? Aí foi um momento que de fato, né, trouxe uma profundidade muito grande, né? Eu nunca tinha tido tanto tempo disponível para ler a palavra do Senhor, então ali, basicamente, quase que eu consegui ler a Bíblia inteira durante os 40 dias de jejum. Então eu consegui ser muito intenso, passava horas e horas e horas, e eu conseguia terminar também o meu expediente um pouco mais cedo, para me preparar, porque assim, é muito cansativo. O jejum, ele drena um pouco a sua energia física, Sim. você fica, né, enaltecido na parte espiritual, mas isso me trouxe um conforto muito grande. Então eu acho que é uma dica boa, né, para pessoas. Precisamos entender isso. Quando nós estamos em jejum, é como se nós tivéssemos aí os nossos olhos e ouvidos espirituais aumentados, né? Como se você colocasse um binóculo, assim, você conseguisse enxergar os defeitinhos assim que você nunca tinha prestado atenção, né? A gente vai literalmente ali se alimentando da palavra e é como se nossos ouvidos estivessem muito atentos aos comandos que Deus nos dá. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para essa série de podcasts especiais sobre jejum, né? Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e também os parabéns a todos aqueles que já estão no meio desse processo que nós estamos aí de 40 dias. Você está assistindo hoje, então hoje nós estamos exatamente na metade. Então, meus parabéns, porque você já concluiu 50% do processo e nós também queremos fazer um convite para você que está aqui nos assistindo, mas ainda não iniciou, ainda é tempo. Você pode participar, desfrutar e acessar também o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, para os seus negócios e, com toda certeza, mergulhar em águas mais profundas. Pessoal, o objetivo esse podcast é assim, eu sou praticante de jejum desde 2012, né? 2011 eu fiz alguns de um dia, 3 dias, mas o meu primeiro prolongado de 21 dias aconteceu em 2012 e de lá para cá já se foram 9 períodos de 21 dias e esse aqui que eu estou fazendo é o sexto de 40. E graças a Deus fui muito abençoado, fui muito confrontado, fui muito lapidado, né? O Espírito Santo mesmo alinhou meu coração com o dele por diversas vezes, que sem que eu percebesse, com a correria do dia a dia, né, o nosso foco em muitas disciplinas, em muitas tarefas e obrigações, o nosso coração acaba se perdendo do nosso foco principal. E todas as vezes, nesses períodos, o Espírito Santo ele trazia um alinhamento para mim. Só que nesses últimos 2 anos, o Espírito Santo ele começou a direcionar muito no meu coração que tudo aquilo que eu estava experimentando e vivendo, né, na prática do jejum, da oração e da leitura da palavra, que não era simplesmente para eu usufruir, mas que era para eu poder compartilhar com o próximo, para que todos pudessem ter acesso a isso que é para todos, não é exclusivamente para um ou para outro. Ou seja, eu posso, você pode, todo aquele que tomar uma decisão e der passos nessa direção. Então, com toda certeza, nós entendemos que a maior parte dos cristãos, eles oram e eles leem a Bíblia. Pelo menos, se não, eles deveriam. Mas a maior parte deles não fazem o jejum, não tem o jejum adicionado às disciplinas espirituais. Então, a ideia não só desse episódio, mas desse bloco, dessa série de podcast que nós estamos fazendo, é para que você também aplique e pratique todas as disciplinas espirituais para que você possa se beneficiar e usufruir de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Então, para começar, eu quero chamar o Márcio Magnani, né, que é um amigo que o senhor me deu aí nos últimos 2 anos. Também é um profissional que me ajuda muito na parte de treinos, né, e também na parte de nutrição. Na nutrição eu dou uma pisada na bola com eles ainda, mas no treino eu tô certinho. Então, ele vai se apresentar aí e vocês vão conhecer ele com mais detalhes. Salve, galera. Primeiro, quero te agradecer, Danilão, um convite desse aí, né, e olhar a nossa história e saber que hoje a gente pode dar um testemunho aí sobre o quão poderoso pode ser o jejum transformador na nossa vida, não só carnal, mas principalmente
e espiritual. Então eu espero aí poder trazer uma informação de muita qualidade e somar no coração de vocês e inspirar vocês aí para praticarem o jejum, que é algo tão poderoso aí. É isso aí, pessoal. Então, o que nós vamos fazer agora, né? O Márcio, ele é, veio ali para a nossa igreja, para alguma atividade que nós estávamos fazendo, né? E depois ele teve uma experiência que ele vai contar para vocês no encontro que nós tivemos. E a partir daí ele começa um processo de transformação, né? Nessa época ele me chama, se não me falha a memória, né? Eu estava aí prestes a entrar no jejum. Faltava aí, eu acho que uns 30 ou 40 dias para que eu entrasse nesse período de jejum, né? E aí ele me chama, acredito eu que despretensiosamente ali de fato para me dar uma força na questão do meu treino, né? Mas não sei se ele imaginava aí que ele também ia cair de gaiato e não só fazer, mas experimentar o poder de Deus na vida dele de uma forma ímpar, na família dele. Então, ele vai falar para vocês aí como é que foi, né, essa história dele chegando na igreja, essa conversão, e logo de cara, né, ele já tendo essa informação aí de se ele estava disposto a fazer os 40 dias de jejum com a gente. Bom, então, para começo de conversa, que eu sou um recém-convertido, vamos dizer aí, tem 3 anos que eu tô convertido, né? Que eu de fato entreguei a minha vida a Jesus. E me converti numa pequena igreja, Deus veio conduzindo a minha vida para que eu fosse trabalhando diante de um propósito que Ele tinha na minha vida, mas antes Ele precisava me lapidar, Ele precisava me limpar, e hoje eu entendo isso, né? Antes eu pedia uma transformação, se antes pedia limpeza, né? Então, quando eu estava ali, né, galgando uma transformação e buscando a Deus fervorosamente. É, eu fui surpreendido ali com o convite de um amigo, que é o Gustavo Morales. Ele falou, ó, cara, Deus plantou no meu coração uma semente de que você tem que ir no encontro da minha igreja, e esse encontro se chama Face a Face com Deus. Falei, puxa vida, cara, como que funciona isso aí? Ele falou, ó, funciona assim, você vai, é como se fosse um retiro, você vai ficar ali 3 dias imerso e tal. E tá, eu falei, pode levar celular? Ele falou, não pode levar celular. Eu falei, e agora? Como que eu vou ficar 3 dias sem celular? Que loucura é essa? Aí eu falei assim pra minha esposa, falei, olha, eu não tenho interesse, né? Eu acho que eu tô indo bem, né? Com Deus já melhorei demais em relação a quem eu era. E aí eu vi que ela não concordou muito comigo, eu vi que ela entrou em oração ali. E de repente, eu falei, entrou ela e o Gustavo num processo de pegar no meu pé e falou, ó, você vai. E eu falei, tá bom, então topei e fui. Quando eu fui, eu de fato entendi que até então eu não tinha tido um encontro com Deus, mas eu tinha sim, né, tido a oportunidade de ter a graça de Deus na condução de muitas mudanças na minha vida, mas ali naquele encontro eu tive um encontro face a face com Deus e ali começa um processo de fato de transformação, né? Até eu quero deixar um convite para quem pensa ou tem dúvida de que ainda não participou desse encontro face a face, vá, porque não é só transformador para sua vida, mas para tudo que está à sua volta, tá? Então não perde essa oportunidade não. Então, ali naquele encontro, quando eu saí de fato transformado, já como cristão, como marido, como pai, como empresário, e Deus começou a impulsionar a minha vida. E ali é como se eu tivesse tomado, Deus tivesse me dado uma ducha e tirado toda a sujeira espiritual que estava impregnada, né, no meu espírito, na minha alma e assim por diante. Mas aí ali ainda assim, né, eu ainda tinha aquele pecadinho de estimação, que eu tinha aquela dificuldade em largar, eu via que as coisas estavam destravando, mas faltava aquele pouquinho. Eu falei, mas o que tá faltando? Fazer aquela revisão espiritual, falava, Espírito Santo, me ajuda, o que tá faltando para destravar tudo isso aqui? E exatamente há um ano atrás, né, o Danilo começou a frequentar a nossa clínica, comecei a cuidar dele, da parte de saúde dele na parte de nutrição, treinamento, e ele falou, ó, a gente vai organizar um jejum, e eu comecei a organizar o jejum dos jovens aqui e tal, e eu vendo esse povo falando, cara, eles vão fazer um jejum de 40 dias na água, esse povo é maluco, o que eles estão arrumando? Vai morrer todo mundo, aí vai sobrar pra mim. Eu falei, não, mas vamos lá. Eu organizei, né, preparei eles, fiz o pré, eu já avisei como funcionaria o intra, porém eu falei, eu não vou fazer esse jejum. Eu falei, eu vou fazer algo parcial, vou fazer uma minha entrega para Deus, mas eu não tinha parado para perguntar para Deus o que ele queria de mim no jejum, né? E naquele momento ali eu tive uma perda que foi uma coisa muito triste para mim, né? Eu perdi minha irmã de uma forma bem repentina, né? E foi alguns dias antes do jejum começar.
E quando o jejum ia começar, teve um face. Aí você falou assim, ó, vai servindo face e vamos entrar nesse jejum de 40 dias. Eu falei, eu vou servindo face no jejum, eu vou ver. Queria dar o gato. Aí, quando eu fui servindo face, aí você entende, né? Quando você faz o face a face, você faz uma faculdade com Deus. E quando você serve no face, faz a pós-graduação. E ali eu senti Deus falar no meu coração, falou, cara, vem pro jejum que agora é a hora da gente tirar aquele restinho de sujeira que tem dentro do seu coração. E aí eu entrei, eu falei, vamos entrar nesse jejum de 40 dias, e o que eu posso testemunhar aqui para vocês aqui, a coisa mais importante é que não é o eletrólito que segura, não é a quantidade de água que você segura, não é as vitaminas que você toma que segura, mas é Deus que sustenta. 40 dias de jejum é uma coisa surreal. Eu treinei todos os dias, né? Tem uma passagem ali na Bíblia que diz que quando você fizer o jejum, não deixe que as pessoas percebam, não deixe que as pessoas te vejam abatido. Eu Exato. fiz questão de estar ali todos os dias trabalhando na mesma jornada, todos os dias treinar. Lógico, não era o mesmo treino, mas um treino mais restrito, mas eu fiz o meu treino, fui trabalhar fora alguns dias, até tenho uma experiência muito legal para falar sobre jejum quando eu fui trabalhar em São Paulo. E quando você termina ali, né? E eu acho que é uma coisa muito importante a ser dita, que quanto mais você avança no jejum, mais forte é a presença de Deus na sua vida e mais próximo você tá dele. E eu lembro do dia que nós fomos entregar aqui na igreja, né? Que foi aquele culto sobrenatural. E então eu falei assim pra eles, na hora que acabou, eu falei, nossa, a gente vai voltar a comer, né? Dá uma coisa boa de pensar isso. Sim, Mas que pena que dá de sair dessa presença, né? exato. E foi essa experiência, cara. É forte demais. Gente, só para vocês entenderem, né? O Márcio, hoje ele tem a empresa, né? A clínica, e ele também atende. Ele atende aqui em Bauru e ele atende em São Paulo também, alguns finais de semana, né? Onde ele, hoje não mais, mas por muito tempo preparou atletas de alta performance. Ele já foi competidor, atleta profissional. A esposa dele também, inclusive, eles têm títulos nisso. Então, assim, quando eles falam que eles treinam um pouquinho mais restrito, é bem mais pesado do que a gente vai na academia para treinar, né? E isso que foi interessante, porque eu já vi muitas pessoas fazendo, né, o jejum, e o jejum ele não te impede de fazer nada, né? Se você corre, não te impede de correr, não te impede de trabalhar. Já tive amigos pilotos de avião que fizeram, médicos que fizeram, cirurgiões que fizeram, serventes de pedreiro que fizeram, médicos que fizeram, mas eu nunca tinha pego um atleta profissional, né, que treina em alta intensidade, né? Cara, é surpreendente, e essa é uma chave que nós queremos deixar para vocês, né? O jejum, quando você pensa assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir, não vai mesmo, né? Porque nós, seres humanos, nós não somos capazes de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então, literalmente, quando nós abrimos esse convite para você, né, para você mergulhar em águas profundas, é para você estar disposto a mergulhar em um novo nível de dependência, né? Onde de fato você vai perder o controle, onde de fato o que você fizer não vai ser suficiente, aquilo que você pensa não é suficiente, e de fato, se você não perceber e entender que o Espírito Santo ele vai te envolvendo, né, com a graça, com o favor, que ele vai te conduzindo, né, literalmente como se ele pegasse a gente no colo, né, e ele Exatamente. vai levando, levando, e aí é claro que nós fomos feitos para nos alimentarmos. Não tem nada de errado com isso. Nós falamos de alguns períodos que nós tiramos para buscar a Deus de uma maneira mais intensa e radical, né? Mas é literalmente esse misto de sensação que nós temos, né? Ao mesmo tempo, quando vai chegando no fim, você fala, nossa, eu vou poder voltar a comer aquilo que eu gosto, sentar à mesa, mas ao mesmo tempo fala, puxa, eu estou numa atmosfera tão boa, tão gostosa, e, e é isso que a gente começa a entender, né? A cada jejum, o Senhor ele vai levando a gente para um novo nível de revelação, de intimidade, né? De confronto. E é literalmente isso que o Márcio vai contar para vocês aí, como foi essa experiência de quando ele entrou nesse jejum e o que o jejum tratou nele, e a partir dele, né? Que o jejum ele tem um, uma ação de te dar mesmo uma graça que despedaça os grilhões, né? Que rompe aquilo que às vezes te segura. Pode ser um vício, pode ser religiosidade, pode ser falta de fé, pode ser uma cura, pode ser
uma experiência ímpar, individual. Isso que é interessante. O jejum, ele vai garantir que você tenha as maiores e melhores experiências com Deus a sós no seu quarto. Né? Onde Deus vai se revelar só para você, ele vai confrontar só você, ele vai falar só com você. E aí você vai começar a entender muita coisa que às vezes no seu dia a dia parece que falta, né? Parece que falta um pedaço, parece que falta uma chave, parece que falta algum componente e você busca, vai, frequenta e parece que nunca dá 100%. Mas quando você consegue imergir mesmo, né, o Espírito Santo mostra que ele pode te completar de uma forma individual e é como se você tivesse toda a atenção do mundo só para você naqueles momentos a sós que você tem com Deus. Então, Marcião, fala aí como é que foi então, depois que você teve essa direção clara, ó, é para você vir, que eu vou trabalhar com você. Como é que foi aí como você começou? Conta um pouco dessa etapa. Eu sei que você está participando do segundo hoje, né? Segundo jejum seu longo, mas como é que foi esse primeiro aí? Essa experiência gradativa, tanto você como atleta, percebendo as questões do corpo, mas também espiritualmente o que estava acontecendo e o que aconteceu durante o período. Bom, antes de contar a experiência específica do jejum, é importante que as pessoas saibam quem de fato eu era, né? Porque a gente, né, coloca aquela imagem de que a gente não erra, e de fato não errava em dieta. Sempre fui um cara que treinou demais, sempre treinei e busquei o máximo de profissionalismo no meu esporte, né? Tanto como técnico quanto praticante. Mas assim, eu tinha algo que era como se fosse uma corrente que andava amarrada no meu pé, eu era adicto. Então, eu tive alguns vícios muito pesados, né? O envolvimento com droga de fato. E era algo que, assim, eu achava que pelo fato daquilo ter diminuído muito a frequência na minha vida, aquilo não fazia sentido mais eu tirar. Tava tudo bem ter aquele pouquinho, né? E eu me lembro da primeira vez que eu te procurei, eu falei, cara, eu tô aqui na igreja, já evolui tanto, mas tem esse pouquinho para tirar. E aí você me falou o seguinte, cara, todo tempo livre que você tiver, abre a Bíblia e leia a palavra de Deus. Aí eu saí daqui, eu falei assim, poxa, cara, tem um problema tão grave. Ele falou que a resolução do meu problema é essa. Ler a palavra do Senhor nos intervalos. Eu falei, tá bom, vou ler, né? E aí começa a fazer sentido, né? Buscar primeiro ao reino de Deus a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então não era mais sobre pedir a minha salvação ou a libertação desse vício, mas a presença de Deus na minha vida é que ia começar essa transformação. E começou ali naquela conversa que a gente teve aqui. E no decorrer desse processo, né, foi essa lapidação. E quando eu cheguei no jejum, eu falei assim, cara, eu vou fazer. Eu tenho muito medo de ser mais uma experiência na minha vida no qual eu entro e depois eu recaio, porque é muito frustrante para quem tem o problema, né? E quando eu terminei aquilo, e quando se fala em adicto, o que você ouve falar é que adicto, uma vez adicto, sempre adicto. E eu entendi que Deus trabalhou na minha vida durante aquele jejum, não só nisso, né, mas dentre muitas outras coisas, né, porque a gente pensa muito pequeno e Deus faz muito mais do que a gente imagina. Sim. Mas eu senti, cara, quando que foi exatamente no 21º dia de jejum, quando Deus quebrou essa corrente. E ele falou assim, agora não vai ser no 40º dia, você já está solto e agora eu vou te oferecer muito mais. Então, foi uma coisa tão intensa e tão transformadora na minha vida que não tem como eu falar para você que eu não quero mais me expor a isso, que eu não quero mergulhar em águas mais profundas e ser mais intenso no jejum, principalmente porque eu acredito que a oração ela é importante, mas uma oração acompanhada de uma prática de jejum intensa, ela tem um poder muito maior, né, e muito mais transformador. Exatamente. E, Marcião, e aí depois que você teve esse direcionamento de Deus a partir do 21º dia, é até interessante ele falar o dia, gente, por quê? A gente não trabalha com misticismo, né? Mas nós aprendemos a procurar seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. E às vezes eu tenho amigos que falam assim, pastor, eu quero fazer 23 dias de jejum, tem problema? Cara, nenhum, pode fazer. Ah, eu queria fazer 17, tem problema? Nenhum. Jejum, você faz o seu propósito com Deus, você coloca ele e você faz. Mas eu acredito que quando nós falamos de jejum longo, né, a Bíblia ela não cita o de 21 e o de 40 à toa.
né? Eu acredito que a gente tem que aprender a olhar para a palavra de Deus, né, como verdade absoluta, não como uma verdade relativa como alguns veem, né? E então eu acredito muito nesses períodos de 21, de 40 dias, né? Claro que também nós temos citação do de 3, de 7, mas eu falo para que a gente mesmo procure, como eu disse, o jejum por si só isolado, você vai passar fome. Mas quando você o acrescenta na sua vida como uma disciplina espiritual, assim como oração e a leitura da palavra, né, você tem aí um kit bomba atômica completo. Né? E é por isso que eu gosto de seguir, né, os exemplos bíblicos. Então, sempre que eu vou fazer, que nem eu disse, eu fiz 9 períodos de 21. Por quê? Porque 21 está na Bíblia. Né? Foi o jejum que Daniel fez. Não falo do estilo de vida de Daniel, né, de comer frutas, legumes e se abster das iguarias e manjares do palácio. Mas quando lá em Daniel 10 fala que ele faz os 21 dias, né, exatamente ali, sem consumir nenhum tipo de alimento. E de 40 dias nós temos, tanto com Moisés, mas eu gosto muito de usar o exemplo do próprio Jesus. Né? Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério como homem aqui na terra em carne. Né? Então eu gosto muito de aprender com isso e trazer essas práticas para nós. Então, de uma forma bem prática, né? E usando aqui o testemunho verídico e do próprio Márcio, né? Que falou que ele alcançou ali algo que ele lutava há muito tempo. Não sei exatamente quanto tempo você foi dependente, mas Mais de 20 anos, né? mais de 20 anos, né? E o Espírito Santo vai e interrompe um ciclo, né, na vida dele. Mas olha isso, que maravilhoso, porque Jesus ele sempre faz além do que nós pedimos, do que nós pensamos. E, e essa parte que ele complementa falando, olha, eu atendi o seu pedido, atendi a sua súplica, eu atendi o seu clamor, mas eu quero te mostrar que existe muito mais do que uma simples intervenção minha no seu vício. Ou seja, isso que parecia ser muito difícil, muito complexo, né, para você, para mim é muito simples. Mas eu quero te mostrar que eu posso te entregar muito mais. Literalmente, que eu sou uma fonte inesgotável, né? Em cima dessa fala, eu gostaria que Márcio, você citasse, né, para eles quais experiências, né, Jesus te proporcionou a partir daí, mas não de libertação, mas de ministração no seu coração, de direcionamento conjugal, de direcionamento empresarial, né, para que as pessoas consigam ter a dimensão, né, de quando você está sensível, né, à voz do Espírito Santo nesses períodos, né, você aprende a silenciar as outras vozes, né, como o Espírito Santo ministra, direciona, ensina, capacita e por aí vai, né? Bom, eu vou começar aqui por algo que com certeza interessa para as pessoas, falando sobre finanças e empreendedorismo. Então eu tinha alguns sonhos já no meu coração e tudo é no tempo de Deus quando Ele tem preparado e você está pronto para receber o presente que Ele tem na sua vida, né? Então Ele vinha me capacitando, eu sentia, né? Mas naquele momento, na hora que Ele tira uma corrente, Ele me dá um presente. Então não vem, né? Ele vem um pacote completo ali, né? Sim. Então, eu tinha um sonho no meu coração de lançar uma linha de produtos, né? E eu já tinha galgado isso várias vezes com parceiros fortes, com investidores bons, ideia maravilhosa. Eu trabalhei como P&D em nas maiores indústrias brasileiras, até numa grande indústria americana, né? Eu era o responsável por fazer as fórmulas dessas marcas até elas chegarem nas prateleiras. Aí eu tentei algumas vezes lançar meu produto, nunca consegui finalizar e naquele momento, no 22º dia, eu tenho uma inspiração de Deus ali e eu tenho uma lousa assim na minha sala que sempre que eu tenho um insight eu vou lá, começo a desenhar. Eu dei um grito para Isis, minha esposa, falei assim: amor, o Espírito Santo falou comigo, falou como que vai chamar a empresa, qual que vai ser a fórmula, quais são os 4 primeiros produtos que eu vou lançar no mercado e quais que eu vou lançar depois. E amanhã eu vou pedir dispensa da fábrica, não vou mais trabalhar como P&D e vou lançar o produto porque nasceu no meu coração. Eu falei assim: tá, que isso, tá falando? Não tô entendendo nada. Que loucura é essa, né? Da onde veio tudo Desenhei, tá, isso tá, aí, tá, né? tá, 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 os produtos. E assim, de lá para cá, a nossa empresa está com 7 meses. Só para você entender o que aconteceu, né? Quando tá no plano de Deus, como as coisas acontecem. Então, nós fizemos uma produção inicial, né, dos nossos produtos. E quando eu saí da fábrica, ele falou, o proprietário da fábrica falou o seguinte, ó, quando você tira um pedido desse, uma empresa nova como a sua, demora mais ou menos de 12 a 14 meses para você voltar e fazer o segundo pedido.
Quando deu 2 meses, eu fiz segundo, terceiro, quarto, tô no quinto. Então, assim, a empresa vem crescendo de forma exponencial. Então, Glória a assim, e Deus. nós honramos o Senhor, inclusive no rótulo ali, né? Fizemos uma homenagem para o Senhor. E a nossa empresa, basicamente, ela teve um direcionamento de que Deus fez uma faxina ali. Ele, ele mudou as pessoas, tirou, colocou algumas outras, tal, que fizeram sentido para o propósito dele dentro da empresa, que é um propósito de transformação de vidas ali, não é só sobre nutrição. Dentro do nosso lar, o Espírito Santo passou a habitar. Então, assim, Glória a Deus. né, a gente tinha alguns conflitos que não eram muitos, mas assim, eram coisas que iam nos afastando, né? Problemas com os filhos, questões comportamentais, conseguir achar o espaço ideal entre convívio de esposa e marido versus a vida com o filho e tudo isso. Então o Espírito Santo vem e ele consegue organizar a nossa agenda, trazer um ambiente de paz e prosperidade e onde a gente consegue fazer tudo de uma maneira tão eficaz e tudo aquilo que a gente pedia. Nossa, como que meu filho vai conhecer o Jesus? Como que a minha filha vai conseguir mudar esse comportamento tão pequenininha, né? E de repente, pum, tudo nesse momento acontece, né? O equilíbrio entre família, a parte de empreendedorismo, a questão, né, de alguns problemas que eu tinha, que são um terror noturno, não conseguia dormir. Então, assim, toda noite era normal, 3h, 3h30 da manhã eu acordava, aquela respiração profunda, terror noturno, pesadelo, cara, sonhar com um demônio, aquela coisa aterrorizante. Desse dia pra frente eu nunca mais tive um problema do tipo, e assim, são inúmeras outras coisas que aconteceram, mas isso é o básico, só para as pessoas entenderem que, e assim, veio uma chuva de bênçãos, entendeu? Glória a Deus, né? E é isso, né? Jesus, ele dá muito além do que o dinheiro pode comprar, né? Como o Márcio disse, ele, eu gosto de pegar atenção nos detalhes, né? Era P&D, né? Em grandes marcas que onde você fazia suplementos, né? As fórmulas para serem vendidas e, e mesmo você sabendo como fazer, o que tomar, sabendo poder dosar fórmulas mais fortes até para você poder tomar e ter um sono tranquilo, né? Tem muitos remédios hoje para dormir, melhorar o sono, algumas coisas Sim. assim, e não tem nada de errado se você precisa tomar, mas o que eu quero que você preste atenção nos detalhes do testemunho é que mesmo ele tendo toda essa capacidade, ele tinha um problema, né? E mesmo que ele entra num jejum com outro foco, mas Jesus sabia que isso atrapalhava ele, que isso perseguia ele, persistia ele, né? E Jesus ele vai e dá o sono, né? Olha que interessante, Jesus ele dá o sono, né, cara? O que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar cama, o dinheiro pode comprar calmante, pode comprar até travesseiros, enfim, mas o dinheiro não consegue comprar o sono, né? O dinheiro consegue comprar casa, carro, consegue comprar até mulheres, mas não consegue comprar uma esposa, né? Não consegue trazer a paz, né? Então, eu gosto muito que as pessoas entendam que quando nós falamos prosperidade, nós não estamos falando simplesmente de moeda, né? Nós estamos falando de paz, estamos falando de abundância, de uma família estabilizada, de você, claro, ter a sua provisão financeira, com a empresa ou se você é funcionário, pouco importa o seu trabalho, né? Deus ele age em todos igual. Como eu disse, não é exclusividade do Márcio, minha ou de outras pessoas, está disponível para todos acessarem, né? Então, nós queremos que isso te inspire a que você dê um passo de como acessar, né? E como fazer isso, porque eu acredito que essa é a vontade de Deus para todos nós, né? Ele veio para trazer vida e não só vida, mas ele veio para trazer vida e a trazer em abundância, né? Então, eu gosto muito de olhar esses detalhes. E Marcião, como é que foi a, a, a rotina, né? Imagina só, como você falou no início, né? Você tinha uma rotina de dieta certinho. Então, não sei se a sua dieta era de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, se era de 4 em 4 horas. Você tinha que pesar isso, pesar aquilo, né? Obviamente, fazer tudo ali calculado. Então, mais do que a vontade de comer, né? Que o ser humano tem, você tinha um hábito de hora cravada, você fazer as suas refeições e fazer no detalhe do peso.
né? Como que foi aí no começo, do nada, assim, tipo, pô, não tem mais marmita, não tem mais isso, horário de comer, não, como que foi isso até aí, por aí, até você conseguir entender essa rotina nova aí que você estava se propondo a fazer? Eu gosto muito de rotina, né? Então, eu sempre me programo quando eu sei que ela vai mudar. Então, seguindo aquela primeira dica que eu tive na nossa primeira conversa, que foi aqui na igreja, eu falei assim: todos os horários que estão preparados para eu comer, eu vou orar. Então, esse foi o primeiro passo, porque assim, eu já não me preparava criando aquela ansiedade, falar assim: ó, puxa, daqui a pouco tá na hora de comer, mas não vou comer. Né? E isso é uma coisa muito ruim, né? Porque Uhum. isso começa a tirar o seu foco. Você tem que. Sim, É lógico que a luta contra a carne é algo que faz parte do jejum e é importante você sim. travar essa batalha, mas isso me trouxe um alívio muito grande. Então, o que acontecia? Eu preparei ali meus litros de chá, e quando chegava a hora da minha refeição, é o horário que eu tinha para ter intimidade com o Senhor, né? Que é aquilo que você mesmo nos falou, nos orientou, né? Jejum sem oração é dieta, né? Aí foi um momento que de fato, né, trouxe uma profundidade muito grande, né? Eu nunca tinha tido tanto tempo disponível para ler a palavra do Senhor, então ali, basicamente, quase que eu consegui ler a Bíblia inteira durante os 40 dias de jejum. Então eu consegui ser muito intenso, passava horas e horas e horas, e eu conseguia terminar também o meu expediente um pouco mais cedo, para me preparar, porque assim, é muito cansativo. O jejum ele drena um pouco a sua energia Sim, física, sim. você fica, né, enaltecido na parte espiritual, mas isso me trouxe um conforto muito grande. Então eu acho que é uma dica boa, né, para pessoas. Muito boa. Anota aí então, pessoal, olha só. Além do seu tempo devocional, quando você está na sua rotina comum, se alimentando, né? Nos horários que você tem de refeição, né? Você vai substituí-los e você vai adicionar, né? Você não vai tirar o tempo que você já costuma ter normalmente, mas você vai adicionar um período de leitura, um período de oração, ou seja, você vai aumentar em muito o seu tempo de oração, né? E também o tempo de leitura, né? Porque nós é, precisamos entender isso. Quando nós estamos em jejum, é como se nós tivéssemos aí os nossos olhos e ouvidos espirituais aumentados, né? Como se você colocasse um binóculo, assim, você conseguisse enxergar os defeitinhos assim que você nunca tinha prestado atenção, né? Então, é como se as letras começassem a saltar diante dos nossos olhos e o Senhor ministrando o nosso coração, né? A gente vai literalmente ali se alimentando da palavra, né? E vamos orar, e é como se nossos ouvidos estivessem muito atentos aos comandos que Deus nos dá. Ó, faça isso, não faça mais isso, mude isso, né? E a gente, obviamente, prontamente sabemos que a obediência, né, ela é superior ao sacrifício, mas quando ela vem seguida de um sacrifício, é uma bomba atômica. Né? Então aí nós estamos em um sacrifício, mas quando vem um direcionamento de Deus, nós prontamente obedecemos, né? E seguimos à risca ali todos os comandos que ele tem para nós. Bom, então olha só, né, que testemunho aí de vida, de libertação, de conversão, né, de direcionamento de Deus, né, que o Márcio aí tá compartilhando com a gente. E nós sabemos que quando a gente tem a nossa profissão, né, nós vamos ter contato com pessoas e o Márcio vai falar agora um pouco para a gente como que ele, depois que ele teve essa transformação, essa conversão genuína, né, e aprendeu aí mesmo a ter esse acesso, né, ao sobrenatural de Deus, como ele consegue usar isso para abençoar e inspirar as pessoas aí que vão até ele, às vezes buscando somente uma resolução para o corpo carne, né? E aí eles saem de lá muito mais beneficiados do que simplesmente com uma estética ou com uma saúde conseguido alinhar ali com o protocolo, né? Bom, antes eu vou voltar, Danilão, sobre quem eu era como profissional um pouquinho antes, né? Então, sempre fui preparador de atletas profissionais. Então, assim, fui campeão dos maiores campeonatos do Brasil, fui campeão mundial, né? Então, tive um status muito grande, as pessoas me consideravam muito. Mas, com o decorrer dos anos e quando eu fui me aproximando ali de Deus, eu comecei a ficar extremamente incomodado e eu comecei a sentir uma voz que eu não sabia de quem era. Hoje eu sei que é do Espírito Santo gritando, falou assim, cara, te dei um dom, mas você usa errado. Te dei um dom, mas você usa errado. Eu falei, mas o que quer dizer isso, cara? Eu me sentia, pô, levantei um troféu do Arnold Classic, ganhei da mão do Arnold Schwarzenegger. Eu falei assim, pô, eu não tô feliz com isso, o que tá acontecendo? Lutei tanto por isso. E
de repente, eu senti um direcionamento muito forte para sair do lugar onde eu trabalhava, que foi um lugar que foi bênção na minha vida, e montar um lugar que eu senti que Deus me direcionou. E ali foi exatamente quando nós viemos para a igreja, né? Eu senti Deus trabalhando ali na nossa vida e impulsionando a gente a trazer a presença dele no momento do atendimento. E ali eu comecei a formatar dentro do nosso planejamento algo que além de um planejamento só alimentar, de treinamento, então eu dava uma instrução, né, para que a pessoa começasse o dia, dentre as práticas que ela tinha que ter, de dedicar um tempo para o Senhor, num devocional, uma oração, e que uma vez por semana ela fizesse um jejum intermitente. E é claro que a abordagem para pessoas que são leigas, né, até para a pessoa não sofrer aquele impacto, eu falei assim, olha, o jejum intermitente é uma ferramenta excepcional para melhorar a sua saúde, vai destravar vários mecanismos metabólicos que são muito interessantes para a sua longevidade, e você poderia muito bem oferecer essas 14 a 16 horas de Sim. pequeno sacrifício para o Senhor. O que você acha? Ah, não sei, vamos tentar. E aí o que acontece? As pessoas vêm com esse trabalho que a gente tem intenso na rede social e trazendo Deus todos os dias de uma forma muito intensa, porque é uma coisa que a gente não é frio, a gente, né, é intenso em tudo que nós fazemos. Então, se Deus nos capacitou e nos transformou de uma forma tão intensa, nós queremos que as pessoas tenham uma transformação tão grande quanto a nossa. Sim. Então, tanto dentro do consultório, quanto no nosso dia a dia, quanto na rede social, a gente tem trabalhado muito isso. E a mensagem, né, é que as pessoas estão saindo de lá de uma maneira extremamente. Elas não imaginam que elas vão ter a partir do momento que elas sentam ali na minha cadeira, porque o Espírito Santo opera ali. É Glória a aquilo Deus. que nós estávamos conversando. Então, Deus trabalhou muito em mim, muito, 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 para que chegasse um determinado momento. É lógico que isso é muito recente, que ele pudesse fazer através de mim. Hoje, assim, é muito orgulho que nós podemos sentir quando você sente Deus trabalhando na sua vida, né? Através da sua vida. Então, hoje, quando eu saio da minha casa, eu faço uma oração que é a seguinte, cara, que Deus me traga as pessoas que foram em todos os lugares e nunca conseguiram, e que Deus me capacite, me use, e que seja tudo pela honra e glória do nome dele, entendeu? Então, eu saio dali, muitas vezes a gente faz algumas orações, eu aprendi a ser ousado nesse tipo de coisa, Sim. e muitas vezes pessoas que me procuraram lá naquele passado, buscando performance, falaram, ó, sabe que eu tô voltando aqui, que eu tô te vendo convertido, tô vendo que você tá próximo de Deus, eu tô precisando tanto, queria saber como que você fez. Então, Olha quão isso. importante é você não ser uma pessoa fria e você, de fato, escancarar a transformação que É Jesus isso. fez na sua vida. Então, Exato. basicamente é isso que tem acontecido. Glória a Deus. Eu sei que é só o começo, É, que a jornada é infinita, que é nós isso. só estamos começando aqui, mas eu espero aqui ser, estou de prontidão para trabalhar diante do propósito de Deus na minha vida aí. É isso. Gente, né, olha só que interessante, é algo que nós batemos muito aqui, né? Que a pessoa, ela, quando se converte, ela precisa, obviamente, exercer um papel de cristão na rotina dela, né? Naquilo que ela se propôs a fazer, nas habilidades, aptidões que ela tem, né? Então, olha que interessante, né? O Márcio, ele se converte, né? Ele já tinha ali o histórico de profissional dele, né? Pelo, pelo que ele tinha conquistado e por aquilo que ele conseguiu oferecer como profissional, com a competência do profissional. Mas a partir do momento que ele se converte, veja que ele não perde o profissionalismo, veja que ele não perde a capacitação, mas que além de tudo isso, ele ainda enxerga a pessoa muito além do que é aquela necessidade que ela traz, né? Enxergando de fato, às vezes, a verdadeira necessidade que as pessoas não enxergam, né? E traz isso para a pessoa, para que ela tenha ali de fato o objetivo que ela vem buscar, né? Mas também opções, ferramentas e possibilidades para que ela possa aí também ter uma transformação completa e não só na saúde, no corpo físico, né? Então, essa é a nossa mensagem, né? Não só do jejum, mas também de conversão, de tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, né? Que a gente entende que o evangelho é grande demais para acabar em nós, né? Então nós entendemos que Jesus ele faz em nós e vai fazer a partir de nós, né? Então a nossa motivação aqui é inspirar a sua vida para que você possa aí fazer essa aplicação de todas as disciplinas espirituais. Espero que vocês possam ter sido aí abençoados e inspirados pelo testemunho do Márcio, né? Para que você também possa
não simplesmente ser inspirado, mas que você daqui a um tempo possa contar o seu testemunho, né? Deus ele chegando na sua vida, na sua família, ele trazendo ali mesmo bênção, graça, libertação, salvação, restituição para a sua vida. Essa é a nossa motivação, né? Essa é a nossa missão de vida, né? Levar o maior número de pessoas para Jesus, mas não simplesmente parar com a salvação, mas mostrar que nós, quando fazemos esses períodos longos, né, é o que eu brinco com o pessoal aqui, é porque a gente não se contenta que nós vamos para o céu no final dessa vida, mas que nós queremos trazer o céu para a terra enquanto nós estivermos vivendo aqui a vida que o Senhor nos propôs. E aí, Marcião, deixa aí um recado para a galera, para a gente encerrar esse momento. Desde já agradeço o seu tempo, sua disponibilidade. Sei que sua agenda aí é puxada, corrida, mas você ter aberto aí esse espaço para abençoar aí toda essa galera que vai assistir a gente. Bom, acho que uma mensagem bem breve, bem curta. Nós alcançamos a graça quando nós aceitamos Jesus, isso eu entendi quando eu aceitei Jesus lá atrás. Sim. Mas assim, existe uma chuva de graça na sua vida se você estiver disposto a não ser um crente faixa branca, se você estiver disposto a amarrar a faixa preta. Então, todo sacrifício vale, ainda que você comece pelo começo, que seja algo muito simples perante até o que os outros estão fazendo. Olha, isso está fazendo na água, mas se você puder começar a fazer pelo café, pelo Sorine, pelo um hábito que você tem, parar de assistir alguma besteira na internet, cara, comece. Apenas comece, porque tudo é treino. Não seja um crente faixa branca, seja um crente faixa preta, porque é chuva de bênçãos. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês e um grande abraço.